Fala, moçados, aqui professor Francisco Anselmo do canal Biologia na Cabeça com mais Biovlog. Dessa vez, então, falando sobre os 5 tipos de hepatites. Bom, a hepatite A ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus A e também conhecida como a hepatite infecciosa. E a transmissão, como é que é a transmissão? A transmissão, então, ela é fecal-oral, por contato entre indivíduos e por meio da água ou alimentos contaminados. Quais são os sintomas? Geralmente não apresenta sintomas, mas os mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo ou então os vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. E quando surgem esses sintomas, eles costumam de aparecer de 15 a 50 dias após a infecção. E aí, o diagnóstico? Ele é realizado por meio de sangue. Após a confirmação, então, dessa doença, o profissional de saúde indicará o tratamento mais adequado. E a doença, é claro que ela é totalmente curável. Só que quando o portador seguir e segue, corretamente todas as recomendações médicas. E como se prevenir? Melhorar as condições de higiene e de saneamento básico, lavar sempre as mãos, consumir apenas água tratada, evitar contato com valões, riachos, chafarizes, enchentes, ou então próximo de onde haja esgoto a céu aberto. Hepatite B. A hepatite do tipo B é uma doença infecciosa, também chamada de soromólogo, causada pelo vírus B. E aí, a transmissão? Como o vírus B está presente no sangue, no esperma e no leite materno, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. E os sintomas, então? Os sintomas, na maioria dos casos da hepatite B, não apresentam. Mas os mais frequentes são, vamos lá, cansaço, tontura, enjoo e ou então vômitos, febre, dor abdominal, pele, olhos amarelados, a urina escura e fezes claras. E esses sinais costumam aparecer de 1 a 6 meses após a infecção. Diagnóstico, então, ele é feito por meio de exame de sangue específico. E aí, como se previne? Usar camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear e depilar, escova de dente, material de manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, confecção de tatuagens e colocação de piercings. Hepatite C. A hepatite C ela é causada pelo vírus C, já tendo sido então chamada de hepatite hepatite não A, não B. E assim, esse vírus C, como o vírus que causa a hepatite B, ela está presente no sangue. E a transmissão? Bom, a transmissão é por compartilhamento de material para uso de drogas, como seringas, agulhas, cachimbos, entre outros. Higiene pessoal, lâmina de barbear e depilar, escova de dente, alicate de unha, ou outros objetos que furam ou cortam, ou para confecção de tatuagem e colocação de piercings. E é claro, transmissão de mãe infectada para o filho, durante a gravidez. E é óbvio que sexo sem camisinha, um sexo inconsequente é responsável com uma pessoa infectada. E aí, os sintomas? Bom, o surgimento de sintomas em pessoas com hepatite C aguda é muito raro. Entretanto, os que mais aparecem são aqueles mesmos: cansaço, tontura, enjoo ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. E quando a infecção pelo vírus C persiste por mais de 6 meses, o que é comum em até 80% dos casos, caracteriza-se então a evolução para uma forma crônica dessa doença. E aí, o diagnóstico? Bom,
depende do tipo de vírus, é claro, de acordo com sua carga genética e do comprometimento do fígado, ou seja, quantas andam a fibrose lá no fígado. Para isso, então, é necessária a realização de exames específicos, como a biópsia hepática dos pacientes, sem evidências clínicas de exames e exames, é claro, de biologia molecular. E aí, como se previne? É claro que não compartilhar com outras pessoas nada que possa ter entrado em contato com o sangue, no caso, seringas, agulhas e objetos cortantes. E entre as vulnerabilidades individuais e sociais, deve ser considerado o uso do álcool e outras drogas. Deve ser, então, e, é claro, a falta de acesso à informação e aos insumos de prevenção, como preservativos, cachimbos, seringas e agulhas descartáveis. E a hepatite D, então? A hepatite D é chamada de delta, causado pelo vírus D. Mas esse vírus vai depender da presença do outro vírus, lá do tipo B, para então infectar a pessoa. E aí a transmissão, professor? Bom, assim como a do B, ela ocorre, claro, por relações sexuais, sem camisinha, com uma pessoa infectada, a transmissão de uma infectada para o filho durante a gestação, o parto e também a amamentação. E compartilhamento de material para uso de drogas, como seringas, agulhas, cachimbos, etc., de higiene pessoal, lanas de barbear e depilar, escova de dente, alicate de unha, ou outros objetos que furam ou cortam, ou de confecção de tatuagem e colocação de piercings. E os sintomas? Bom, da mesma forma também que as outras hepatites, a do tipo D pode não apresentar sintomas ou sinais discretos da doença, mas os mais frequentes são, vamos lá, cansaço, tontura, enjoo ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. E aí, diagnóstico, professor? Bom, a gravidade da doença depende do momento da infecção pelo vírus D. Pode ocorrer ao mesmo tempo em que a contaminação pelo vírus B ou atacar portadores de hepatite B crônica. Aí, é claro, quando a infecção persiste por mais de 6 meses. E na infecção simultânea dos vírus D e B, na maioria das vezes, manifesta-se da mesma forma que hepatite aguda B. Já na infecção pelos vírus D em portadores do vírus B, o fígado pode, então, sofrer danos severos, como cirrose ou até formas fulminantes de fibrose. Como se prevenir? Como a hepatite B depende da presença do vírus B para se reproduzir, as formas de evitá-la são as mesmas do tipo B da doença. Hepatite E. A hepatite E, ou E, enfim, é uma doença infecciosa viral causada pelo vírus E, mas possui ocorrência rara no Brasil, com a graça de Deus, pelo menos, sendo mais comum na Ásia e na África. Bah, é muito triste, galera. E a transmissão, então? A transmissão é fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio da água ou dos alimentos contaminados por esse vírus. Como as outras variações da doença quase não apresentam sintomas, porém mais frequentes são os de sempre. Vamos lá: cansaço, tontura, enjoo e ou vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. E sinais costumam aparecer de 15 a 60 dias após a infecção. E diagnóstico? Realizados por exame de sangue, no qual se procura por anticorpos, antivírus E, na maioria dos casos a doença não requer tratamento, sendo proibido apenas o consumo de bebidas alcoólicas, recomendando, obviamente, repouso e dieta pobre em gorduras. E aí, como se prevenir, então? Melhorar as condições de higiene e saneamento básico, como lavar sempre as mãos
consumir apenas água tratada, evitar contato com valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo onde haja esgoto a céu aberto. E essas hepatites virais são doenças silenciosas e extremamente graves. O diagnóstico precoce é óbvio que vai ampliar a total eficácia do tratamento. E por isso, é claro, consulte regularmente um médico e faça o teste. E a você que chegou até aqui, agradeço, e há outros vídeos mais adiante, que vão ser videoaulas e os próprios bioblogs. E fico até aqui e fui!